Bem, galera, na aula de hoje vamos falar sobre função quadrática, também conhecido como função do segundo grau. Uma função do segundo grau é dada na forma f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Esse a, b e c vão ser números quaisquer. Vamos ver que nesse primeiro exemplo a seguir, a gente tem a função 2x ao quadrado mais 7x mais 1. Observe que o valor que está junto do x ao quadrado é o 2. Logo, 2 vai ser nosso a. O valor que está junto do x é o 7. Logo, 7 vai ser nosso b. E o termo independente, aquele que não está junto de letra nenhuma, será o nosso c, como eu coloquei aqui do lado direito. Vamos ver no segundo exemplo. A gente tem menos 3x ao quadrado mais 6x menos 9. Observe que nosso a vai ser o menos 3, o b vai ser o 6 e o c será o menos 9. No terceiro exemplo, nós temos x ao quadrado mais 4x. Como na frente do x ao quadrado não tem nenhum valor, sempre será o número 1. Ou seja, sempre que não tiver nada na frente da letra, é o número 1. Logo, o nosso a é o número 1. O nosso b, que é a letrinha que está junto do x, é o 4. E a gente não tem c. Se a gente não tem um c, logo c é 0. Então, sabendo identificar os coeficientes da função do segundo grau, nós podemos achar os zeros ou raízes dessa função. E o que é isso? Nada mais são do que os valores que, se você substituir no lugar de x e resolver, tudo isso aqui vai dar zero. Então, como nós calculamos esses valores? A gente vai utilizar a formulazinha chamada fórmula de Bhaskara, que nada mais é do que essas fórmulas que estão vendo a seguir. Lembrando que esse triângulozinho, o nome dele é discriminante, mas popularmente nós chamamos de delta, que é o nome desse triângulo no alfabeto grego. Então, delta vai ser igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Lembrando que esse b aqui vai ser o b da nossa função. O a é o número que está junto do x ao quadrado e o c é o termo independente. Lembrando também que você deve resolver primeiro as multiplicações para depois diminuir com o número que está ao quadrado. Então, sempre resolva primeiro a multiplicação. Uma curiosidade bacana para vocês é que o Brasil é o único país do mundo que chama de fórmula de Bhaskara. Nos outros países do mundo, chama-se apenas de equação quadrática. Bhaskara, ele nem sequer sabia o que era uma fórmula, já que as fórmulas foram inventadas 400 anos após a morte dele. Então, fica aí uma curiosidade bacana para vocês. Vamos resolver agora alguns exemplos envolvendo os zeros ou raiz da equação de segundo grau. Para a gente começar a resolver, primeiro você pode substituir o f de x por zero. Então, vai ficar ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Pô, Alisson, mas sempre tem que estar igual a zero? Sim. Imagina só que aqui fosse o número 4, um exemplo. Eu poderia começar a resolver? Não. Você deveria primeiro passar o número 4 aqui para o outro lado. No caso, se ele está positivo, ele viria negativo e ficaria igual a zero. Aí sim você poderia começar a resolver. Então, para começar a resolver uma equação do segundo grau, tem que estar igual a zero. E para resolver, nós vamos utilizar a fórmula de Bhaskara. Primeiro resolvendo o delta e depois substituindo o valor do delta na raiz. Vamos resolver um exemplo. Então, nós temos a função x ao quadrado mais 2x menos 4 igual a zero. E a primeira coisa vai ser identificar quem é nosso a, b e c. Observe que na frente do x ao quadrado não tem valor nenhum, logo vai ser o número 1. Então, nosso a vai ser igual a 1. Nosso b vai ser igual a 2, que é o valor que está do lado do x. E o nosso c vai ser o menos 4, que é o termo independente.
A partir de agora, podemos começar a substituir no delta. Então, delta vai ser menos b, ou b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Nosso b vale 2. Nosso a também vale 2. Desculpa, só aqui seria 2x ao quadrado, logo nosso a é 2. Eu esqueci de colocar isso, desculpe. Continuando. Então, nosso a vale 2 e o nosso c vale menos 4. Resolvendo, nós temos aqui primeiro as multiplicações. 4 vezes 2 vai dar 8. 2 ao quadrado vai dar 4. Observem agora que nós temos menos 8 vezes menos 4. Menos com menos dá mais. 8 vezes 4 vai dar 32. E agora vai ser 4 mais 32, que dá 36. Tive que fazer essa pequena mudança aqui de colocar o a igual a 2 para esse exemplo dar certo. Lembrando que nem sempre essa fórmula vai dar certo. Logo chegarei em um exemplo em que você não vai conseguir resolver. Continuando. Sabendo então que o nosso b era 2 e que o delta é 36, podemos substituir a fórmula de Bhaskara. Então, vai ficar menos 2 mais ou menos raiz de delta. Por que esse mais ou menos? Porque o x1 você vai calcular com o valor positivo e o x2 com o valor negativo. Então, observe que a gente chegou nessa parte que eu circulei. Menos 2 mais 6, vocês podem ver aqui nesse primeiro retângulo, menos 2 mais 6 vai dar 4, 4 dividido por 2 dá 2. Ou seja, nosso primeiro resultado é x igual a 2. E no nosso segundo resultado, menos 2 com menos 6 vai dar menos 8. Ou seja, tinha duas dívidas, uma de 2 e uma de 6, ficou menos 8. Menos 8 dividido por 2 vai ser menos 4. O que é que esse 2 e 4 querem me dizer? Que são os valores que vão zerar a função. Se você substituir o 2 no lugar do x e resolver, vai dar zero. Se você pegar o menos 4 e substituir onde tiver x e resolver, também vai dar zero. Vamos ver agora mais alguns exemplos. Exemplo 2. Temos aqui a equação 3x ao quadrado menos 2x menos 8 igual a zero. E queremos resolver. Primeira coisa, identificar quem é o a, b e c. Identificou? Substitui lá no delta. Substituiu no delta, resolve primeiro a parte das multiplicações. 3 vezes 4, menos com menos dá mais, vezes 8 dá 96. 96 mais 4, delta é igual a 100. Já sei que o delta é igual a 100. O que é que você vai fazer? Substituir na fórmula de Bhaskara. Lembrando que substitui também o b, que o b aqui no caso é menos 2, fica menos menos 2, menos com menos dá mais. E que o a é 3. Resolvendo, você vai ter que x é igual a 2 mais ou menos 10 sobre 6. Primeiro você resolve com 10 negativo ou positivo, tanto faz. E depois com 10 positivo. Na primeira aqui estava negativo, na segunda com 10 positivo. Ou seja, as raízes dessa função vão ser menos 4 sobre 3 e 2. Dê uma boa olhada nesse exemplo e tentem fazer, comparar as respostas. Vamos para mais um exemplo. Temos aqui a equação 2x ao quadrado mais 3x menos 5. Primeira coisa, identificar quem é o a, b e c. Identificou? Substitui aqui no delta. Resolveu o delta? Substitui na fórmula de Bhaskara. Lembrando de substituir também o b e também o a. Resolveu? Vai ficar, então, menos 3 mais ou menos 7 dividido por 4. Vou fazer primeiro com o 7 positivo e depois com o 7 negativo. Com os 7 positivos,
temos a primeira raiz, que é 1. Com o 7 negativo, temos a segunda raiz, que é menos 5 sobre 2. Pausem o vídeo, tentem fazer as contas e vejam se o resultado bate. Vamos para mais um exemplo. Mesma coisa, identificar quem é o A. No lugar aqui, na frente do x ao quadrado, vai ser o número 1. O nosso B é o menos 3. E o nosso C, menos 54. Substituiu lá no delta. Resolve primeiro aqui a parte da multiplicação. Lembrando, se tiver negativo com negativo na multiplicação, faz o jogo do sinal. Menos com menos dá mais. 54 vezes 4 dá 256. Descobriu quem é o delta. Substituir ele lá na raiz. Raiz de 225 vai dar 15. Resolve primeiro com 15 positivo. Depois com 15 negativo. As raízes vão ser 9 e menos 6. No exemplo 5, depois que você achou os coeficientes, que são os valores de A, B e C, você substituiu na fórmula do delta e viu que o delta é igual a menos 4. Dá para continuar? Não, infelizmente não dá. Sempre que seu delta for negativo, isso quer dizer que não existem raízes reais para essa equação. Ou seja, não existe nenhum valor que, se você substituir no lugar do x, vá dar zero. Então, você pode parar por aqui mesmo. Ok? Então, delta deu negativo, pode parar por aí mesmo. Vamos agora ver o que são os vértices da função, ou conhecido também como ponto de máximo ou de mínimo. Nós sabemos que uma função do segundo grau é uma parábola, ou seja, no formato de um U. Sendo no formato de um U, ela vai ter o ponto mais alto e também o ponto mais baixo. Claro, se o A na sua equação for positivo, o U vai ser virado aqui para cima, com cavidade para cima. Se o A for negativo, com cavidade para baixo. Então, o que seria o ponto de máximo? Seria esse ponto mais alto que a função atinge. E que seria o ponto de mínimo? Seria o ponto mais baixo que essa função atinge. E como é que eu faço para calcular isso daí? Nós sabemos que o x1 e o x2 nós calculamos usando fórmula de Bhaskara, como nós vimos nos exemplos anteriores. E para calcular esse ponto exato que fica aqui no centro, ponto mais alto, a gente vai utilizar essa formulazinha que eu acabei de circular, que são conhecidos como o vértice da função. Essa primeira parte vai ser a coordenada no x e essa segunda parte vai ser a coordenada no y. Quando você resolver essa primeira parte, você vai ter essa coordenadazinha, que é o xv. Quando você resolver a segunda parte, você vai ter essa coordenada, que é o yv. E basta você ver onde elas se encontram. E esse vai ser o seu ponto de máximo ou de mínimo. Servindo também para cá. A primeira parte vai ser o xv, a segunda parte vai ser o yv. Lembrando também que, se o valor do delta for positivo, a função vai ter o x1 e o x2. Ou seja, vão ter duas raízes. Ou seja, o gráfico vai tocar, a parábola vai tocar o gráfico em dois pontos distintos aqui no eixo x. Se o delta for igual a zero, o x1 e o x2 vão ser iguais, o mesmo número. Ou seja, a parábola só tocaria em um único ponto do gráfico. E se o delta for negativo, você pode parar por aí mesmo que não vai ter resposta. Vamos agora ver um pouco sobre gráfico de uma função do segundo grau. Vamos analisar alguns gráficos e eu vou dar algumas dicas. Nesse primeiro gráfico, observem que as raízes, quando você tirou o delta ou Bhaskara, vai ser menos 1 e 2. O que mais podemos dizer sobre esse gráfico aí? Que o C dessa função, exatamente o C sempre vai tocar o eixo Y.
Então, o C aqui vai ser igual a 2. O que mais podemos dizer? Como a concavidade aqui está voltada para baixo, o nosso A é negativo. Então, primeira coisa que você vai olhar analisando um gráfico. Está virado para baixo? A é negativo. Observe aqui o eixo Y. Assim que o gráfico passa por ele, ele sobe ou desce? Ele sobe um pouquinho, ó. Assim que passou pelo eixo Y, ele subiu um pouquinho. Então, o B é positivo. Qual é o ponto que toca no eixo Y? O ponto 2. Logo, o C é igual a 2. E quem são as raízes? Menos 1 e 2. Desculpa que o erro era menos 1, certo? Vamos analisar mais um gráfico. Nesse outro gráfico aqui, o que é que nós podemos analisar? Que as raízes vão ser menos 2 e 1. E esse menos 4? Não é o ponto que está tocando o eixo Y? Então, ele é nosso C. E o A é positivo ou negativo? Se está para cima, o A é positivo. Então, podemos logo ver de cara que o A é positivo, que o C é menos 4 e as raízes são menos 2 e 1. Observem aqui que assim que passou do eixo Y, o gráfico subiu. Logo, o B é positivo. Se assim que passou do eixo Y desceu, o B seria negativo. Vamos observar esse gráfico aqui a seguir. Então, logo de cara, você vai observar que as raízes são menos 1 e menos 7. Aqui no eixo Y está tocando no ponto menos 7, logo menos 7 vai ser nosso C. Assim que passou do eixo Y, subiu, logo B é positivo. Então, justamente, aplicando a fórmula de Bhaskara, você vai ver que nosso x1 é 1 e nosso x2 é menos 7. Eles vão tocar o eixo x, então realmente condiz com o que a gente calculou. Utilizando a fórmula do vértice, substituindo aqui os valores, você vai observar que no x vai ser menos 3, ou seja, aqui vai ser menos 3, e que no y vai ser menos 16. Então, quando você uniu, você encontrou o ponto mais fundo, que esse é o ponto de mínimo, como vocês podem observar aqui a seguir. Ok? E outra coisa interessante, passou do eixo y, subiu, B é positivo. Então, só olhando o gráfico, você já consegue observar muita coisa sobre ele. Para a gente finalizar, gostaria de deixar aqui uma função do segundo grau e que vocês observassem esse gráfico. Observem que a primeira raiz vai ser 2, a segunda raiz vai ser menos 6. Como o C aqui é menos 6, esse ponto aqui que tocou o gráfico é o menos 6. Então, vou deixar aí de tarefa de casa para vocês calcular a fórmula de Bhaskara dessa função aqui e também os vértices dessa função aí e desenhar o gráfico para ver se realmente vai ficar desse jeito aqui. Lembrando, quando você calcular quem é sua primeira raiz, sua segunda raiz, souber que o C toca o eixo Y e calcular os vértices, basta você ligar todos os pontos e você vai ter o seu gráfico do segundo grau. Então, galera, por hoje é só. Valeu, falou e até a próxima.